Fala pessoal, tudo bom? A paz do Senhor para todos nós. Boa noite, bom dia, boa madrugada, depende da hora que você vai assistir este vídeo. Eu fui dar uma olhada na decisão do desembargador que determinou a soltura de todos os investigados junto com a Deolane. Eu vi alguns comentários em alguns canais, em alguns meios de comunicação e tive a curiosidade de dar uma lida realmente nessa decisão que foi tomada pelo desembargador do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Colocou todos os investigados para responderem o procedimento administrativo, que é a investigação. Consequentemente, se houver denúncia do Ministério Público, nós já estaremos falando de processo. Todos vão ficar em liberdade até o presente momento. Claro que pode haver uma situação ou outra que essa liberdade novamente possa se tornar em prisão. Vamos ver aqui o julgado do desembargador nesse sentido, para que a gente possa entender. Eu não vou ler todo o julgado, porque não se faz necessário fazer essa leitura de todo o conteúdo, mas apenas da parte que o desembargador ele faz aí a sua análise, a partir do parecer do Ministério Público. Vamos lá na página 3 desse julgado, dessa decisão. Ou seja, da leitura do aludido parecer, constata-se que o titular da ação penal constatou inexistirem elementos. Na verdade, aqui eu queria já chamar a atenção, não é que o Ministério Público constatou inexistirem, né? Inexistirem. Vendo aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui para vocês. Ele diz aqui, ó, que o Ministério Público constatou inexistirem, né? Eu acho que não seria bem essa palavra inexistir. Na verdade, existem elementos, só que os elementos eles não estão assim completos, não estão completos, né? É justamente o que diz aqui o artigo. Depois a gente volta para esse artigo de número 10 do CPP, mas aí eu quero ler para vocês o artigo 46 aqui do Código de Processo Penal. Deixa eu ver aqui, que diz o seguinte, vamos lá. O artigo 46 diz assim, ó, no último caso, aqui na segunda parte do artigo, no último caso, se houver devolução do inquérito à autoridade policial, ó, contar-se ao prazo da data em que o órgão do Ministério Público receber novamente os autos. Na verdade, não é exatamente essa parte que eu queria ler para vocês. Não, aqui, o 47, na verdade, o artigo 47. Embora a gente leia novamente esse 46, vamos ver aqui o 47, né? Se o Ministério Público julgar necessários maiores esclarecimentos e documentos complementares ou, ou novos elementos de convicção. Veja que é uma coisa ou outra. Ó, o Ministério Público julgar necessários maiores esclarecimentos e documentos complementares ou novos elementos de convicção. Veja que são informações complementares, então não quer dizer que inexistem, né? Inexistem elementos, como ele falou aqui. Vamos continuar lendo. Inexistirem elementos para o oferecimento da denúncia, razão pela qual requereu a realização de diligência, o que, indubitavelmente, implicará em constrangimento ilegal no que tange à prisão preventiva dos pacientes. Gente, deixa eu voltar aqui para dizer para vocês o seguinte. É muito comum, durante uma investigação, isso em todo o Brasil, com todas as polícias, é muito comum durante uma investigação, o Ministério Público, quando o delegado conclui os autos do inquérito, o Ministério Público ele requisitar novas diligências, diligências complementares. Por quê? Não é que ele está em dúvida em todo o procedimento. Tem algum ponto ali ou aqui que ele quer mais esclarecimento, seja porque realmente ele esteja em dúvida, ou seja porque ele quer robustecer mais os elementos, né, probatórios, conjuntos probatórios, para que possa existir a justa causa e efetivar a denúncia. Até mesmo o juiz pode mandar requisitórios para a delegacia. Isso é algo muito comum. Então, se hoje, por exemplo, o Ministério Público ele requisitar maiores diligências, os delegados, e por conta disso tiver de soltar todos os investigados, uma coisa não tem nada a ver com a outra, é o que nós vamos olhar depois. Uma coisa é você ter um prazo de um inquérito, outra coisa é você ter uma decretação de prisão preventiva, tá? Vamos voltar aqui para a gente acompanhar a leitura.
Em verdade, a partir do momento em que o órgão do Ministério Público não se mostra convicto do oferecimento da denúncia, mostra-se frágeis a autoria e a própria materialidade delitiva. Aqui também eu quero abrir um parênteses, né? Aqui você, veja só, no artigo 312, nós temos os pressupostos. Nós temos os pressupostos, que é o fumo commissi delicti, e nós temos o perigo libertatis. Então, o fumo commissi delicti, prova da materialidade e indício suficiente de autoria. E o perigo libertatis, garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instituição criminal, para garantir a aplicação da lei penal, ou o perigo do estado de liberdade do investigado ou do processado. Então, às vezes, você tem a prova da materialidade, ou seja, o fato realmente existiu, mas aí você não tem indício suficiente da autoria. Então, são duas coisas diferentes. Às vezes o fato existiu, realmente você tem um fato que realmente, né, ele existiu, mas você não tem a autoria. Por exemplo, eu já estive no júri que o promotor disse assim: "Eu sei que o réu, eu sei que o réu mata por dinheiro", por exemplo. Mais ou menos isso que ele falou. Mas nesses autos eu não tenho elementos suficientes para pedir a condenação. Ou seja, houve o homicídio, realmente, mas o Ministério Público naquele momento não tinha elementos para efetivar a acusação. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa, né, é outra coisa. Então aqui ele diz o seguinte: em verdade, a partir do momento que o órgão do Ministério Público não se mostra convicto no oferecimento da denúncia, mostram-se frágeis a autoria e a própria materialidade delitiva. Não, não é que são as duas coisas, né? Às vezes você tem a materialidade ali, realmente que tem um crime de organização criminosa, uma lavagem de dinheiro ocorrendo, mas possa ser que estejam frágeis apenas em relação à autoria. Vamos lá. Situação esta que depõe contra o próprio Instituto da Prisão Preventiva, prevista na norma adjetiva penal, que é o CPP, né? Penal adjetiva. Tanto é assim que o 312 do CPP existe como requisito para a decretação da prisão preventiva a existência da prova do crime, indício suficiente de autoria e perigo ocasionado pela liberdade dos imputados. Olha só, a existência de prova do crime, indício suficiente de autoria e perigo ocasionado pela liberdade. Na verdade, né, esse perigo ocasionado pela liberdade do imputado, ele seria mais um elemento que está dentro do perigo libertate. Mas não vamos falar sobre isso. Aí aqui ele cita o 312, que é o que ela acabou de falar. Destaca-se dessa forma a ausência de convicção manifestada pelo requerimento de diligências, a ausência de convicção manifestada pelo requerimento de diligências para a identificação da autoria delitiva, de fato, impõe a revogação das prisões preventivas determinadas pelo juiz do ACOR, ou seja, o juiz de primeiro grau, juiz de primeiro grau, ou seja, a ausência de convicção manifestada pelo requerimento de diligência, ou seja, o fato, ele está dizendo aqui, o fato do órgão do Ministério Público ter requisitado, né, novas diligências foi um dos motivos pelos quais levou o desembargador a colocar os investigados em liberdade, só pelo fato do Ministério Público ter pedido novas diligências. Então, hoje, quer dizer que agora o Ministério Público não pode mais, ao receber os autos do inquérito, investigado preso preventivamente, o órgão do Ministério Público não pode mais requisitar diligências ao delegado, porque se pedir essa diligência, requisitar, na verdade, essa diligência tem que ser colocado no investigado à liberdade, porque, na tese do desembargador, isso já representa uma fragilidade nas provas que foram, dos elementos de prova, né, que foram apresentados ao Ministério Público. Vamos continuar aqui. Aí aqui embaixo ele vai colacionar. Daqui a pouco eu vou mostrar para você essa questão dessa fragilidade de relacionar essa questão de prazos para diligência e ter que colocar o investigado que está sob prisão preventiva em liberdade. Vamos ler. Aí aqui embaixo, gente, ele colacionou alguns julgados, né? Vamos ler aqui esse julgado do Tribunal de Justiça lá de... onde foi esse tribunal aqui? Deixa eu ver onde foi. Goiás, né? TJ de Goiás. Ele leu aqui esse julgado. Vamos ler esse julgado, né? Segundo a orientação doutrinária e jurisprudencial, a devolução dos autos do inquérito à autoridade policial para a realização de diligências complementares essenciais ao oferecimento da denúncia é incompatível com a manutenção do decreto da prisão preventiva do paciente,
por evidenciada a ausência dos pressupostos da materialidade e indício suficiente de autoria, sobretudo se ultrapassados os prazos, sobretudo se for ultrapassado os prazos previstos nos artigos 10 e 46. Gente, a gente vai falar um pouco sobre esse artigo 10 e o artigo 46. Vamos ler aqui primeiro o julgado, para você entender. Qual o desembargador fundamentou aqui, colocou para fundamentar. Deixa eu ver aqui, está um pouco lento a decisão. Vamos ler esse de baixo aqui. O artigo 10 do Código de Processo Penal dispõe que o prazo para o encerramento do inquérito policial nos casos de indiciado preso é de 10 dias. Além disso, nos termos do parágrafo 3º do mesmo dispositivo, daqui a pouco a gente vai ler, a devolução dos autos para outras diligências somente pode ser realizada estando o indiciado solto. A devolução do caderno investigativo para a autoridade policial proceder novas diligências se justificam apenas no caso do Ministério Público não ter elementos mínimos para a formação de sua convicção com relação aos indícios de autoria e materialidade delitiva, uma vez que a simples oitiva de testemunhas para efeitos de provas, caso necessário, deve ser feito no momento oportuno durante a fase da instrução. Se o Ministério Público titular da ação penal não tem segurança para afirmar a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade do crime imputado ao paciente, veja, se o próprio Ministério Público titular da ação penal não tem segurança para afirmar a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade do crime imputado ao paciente, com maior razão se pode afirmar que estão ausentes os pontos basilares essenciais à manutenção da prisão preventiva, motivo pelo qual deve ser garantida a liberdade provisória ao paciente para guardar em liberdade. Por aí vai. Veja só. Quer dizer que o fato do Ministério Público apenas dizer assim, não, eu quero novas diligências, eu preciso esclarecer aqui, um ponto ali. Quer dizer, então, que só por isso, isso mostra uma insegurança por parte do Ministério Público, é o que são esses julgados que ele fundamentou aqui a decisão. Aí aqui embaixo, esse pedido aqui, gente, da liberdade, foi em relação ao Davi Henrique da Silva Filho. Aí, por conta de ter sido conseguida a liberdade a ele, a liberdade também foi estendida aos demais investigados, inclusive a Deolane. Então, o que a gente entendeu aqui, gente, o desembargador, ele fundamentou a decisão dele, nessa questão de não estarem presentes, segundo ele, os requisitos do artigo 312, né, os pressupostos. Mas posso ter cabimento é o 313. Os 312 são os pressupostos, né, o fumo comis delicti e o periculo libertate. Porque, segundo ele, só pelo fato de o órgão do Ministério Público ter requisitado novas diligências ao delegado de polícia, e segundo, porque segundo o desembargador, o fato do Ministério Público ter requisitado novas diligências à polícia, ao órgão de investigação, vai haver o excesso de prazo e, por conta disso, ilegalidade ou abusividade da medida no sentido de manter os investigados presos. Então, isso ia dilatar o prazo, ia causar constrangimento ilegal. Porque ele diz que, e é esse ponto que nós vamos bater bem agora, que só se pode dilatar prazo para o inquérito policial para que haja complementação dos elementos de investigação se o indiciado ou investigado estiver solto. Se ele estiver preso, não pode. Então, ele disse que o Ministério Público, como enviou requisitórios para a polícia complementar as investigações e os investigados estarem presos, isso é constrangimento legal, porque só pode se os investigados estiverem soltos. E isso é que a gente vai ver agora com cuidado no CPP. Vou convidar vocês aqui para me acompanhar nessa leitura, né, do Código de Processo Penal. Vamos ver aqui. Vamos para o artigo de número 10 primeiro, depois a gente vem para esse 46 aqui, esse 47. Estou aqui no Código de Processo Penal, né, na lei adjetiva, né, que é o CPP. Vamos lá. Artigo 10, cadê? Passando um pouco lento aqui. Vamos lá. Gente, vamos ler aqui o artigo 10. O inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias, se o indiciado tiver sido preso em flagrante, tá? Lembrando que existe prazos específicos, gente, tem lei especial, mas isso para outro momento. Vamos lá, 10 dias se o indiciado tiver sido preso em flagrante. Então, houve um flagrante agora,
não é? Houve um flagrante agora, foi para audiência de custódia, o juiz converteu a prisão em flagrante em preventiva, o delegado tem 10 dias para concluir o inquérito. Ou estiver preso preventivamente, que é o caso que foi o caso de Deolano e demais investigados. Contado o prazo nessa hipótese, ou seja, da prisão preventiva, sem ser prisão em flagrante, a partir do dia em que se executar a ordem de prisão, ou no prazo de 30 dias, no caso de 30 dias, quando estiver solto mediante fiança ou sem ela. Então, prisão em flagrante, converter em prisão preventiva, 10 dias para concluir o inquérito. Prisão preventiva, decretação de prisão preventiva, após o dia que ocorre a prisão, efetivou a prisão, 10 dias para concluir o inquérito. Aí está aqui, ó, a autoridade, essa autoridade é o delegado, gente. A autoridade fará minucioso relatório do que tiver sido apurado e enviará os autos ao juiz. O delegado conclui o inquérito e envia para o juiz. Está dando para entender até agora, né? Parágrafo 2º. No relatório, poderá a autoridade indicar testemunhas que não tiverem sido inquiridas, mencionando o lugar onde possam ser encontradas. Preste bem atenção. Agora, esse parágrafo 3º, veja o que ele diz. Quando o fato for de difícil elucidação, que me parece que é esse caso agora, né? Bastante gente, muito complexo, veja só. E o indiciado estiver solto, tá? E o indiciado estiver solto, a autoridade, quem é essa autoridade, gente? Delegado de polícia, o delegado. Esse é o parágrafo 3º do artigo 10º aqui, ó. O inquérito deverá terminar. Isso é prazo de inquérito, ó. Então, inquérito, polícia, né? Especificamente polícia civil, especificamente, né? Existem também outros órgãos que fazem inquérito. Mas o inquérito policial, polícia civil, de praxe, né? Então, vamos lá. Quando o fato for de difícil elucidação e o indiciado estiver solto, a autoridade, ou seja, o delegado, poderá requerer ao juiz, o delegado vai requerer ao juiz a devolução dos autos para ulteriores diligências que serão realizadas no prazo marcado por quem? Pelo juiz. Veja aqui. Nesse caso, gente, quando o indiciado está solto, por exemplo, aconteceu agora um crime de tráfico de drogas, por exemplo, tráfico de drogas. Atuado em flagrante, audiência de custódia. Deixa eu voltar aqui para vocês explicar para vocês. Aconteceu, vamos lá, um flagrante por tráfico de drogas. Flagrante por tráfico de drogas. O delegado atuou em flagrante, o preso vai para o juiz da custódia. Na custódia, primário, bons antecedentes, nunca foi preso, tal. É um crime praticado sem violência, né? Ou grave ameaça. O juiz coloca, resolve dar liberdade provisória ao investigado. Então, ele está solto. Olha, ele está solto. Então, no caso do tráfico de drogas, que é uma lei específica, a Lei 11.343 de 2003, o delegado tem 90 dias para concluir esse inquérito, porque o investigado, por enquanto, está solto. Se ele estivesse preso, né, seria 30 dias. Ok? Então, o delegado tem 90 dias para concluir esse inquérito, caso de drogas, porque ele está solto. Aí, quando bate 90 dias, o delegado não consegue concluir esse inquérito. Veja, o investigado está solto. Então, nesse caso, o delegado, ele estando solto, o delegado pode requerer ao juiz a devolução. Né? É justamente o que a gente está lendo aqui no Código de Processo Penal, no parágrafo 3º. Ó. Quando o fato for de difícil elucidação e o indiciado estiver solto, ó, no caso do tráfico, ele está solto, a autoridade poderá requerer ao juiz a devolução dos autos. Então, o delegado, nesse caso, gente, pode requerer ao juiz que devolva os autos. O delegado pode fazer isso. Olha só, mas aí, para o delegado poder fazer isso, o investigado tem que estar solto. Se o investigado estiver preso, ele não vai poder fazer isso. Porque o Código de Processo Penal diz que ele pode fazer estando o indiciado solto, só solto. Agora, veja só, se o indiciado estiver preso, vamos lá, tráfico de drogas, a polícia militar prendeu, levou para a delegacia, o delegado atuou em flagrante, tal, segundo a audiência de custódia, o juiz converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, o delegado representou, tem que ter representação, ou o Ministério Público também requereu a conversão da prisão em flagrante preventiva, que o juiz não pode decretar de ofício. O juiz vai lá e converte a prisão em flagrante em preventivo. Pronto. O investigado está preso. O delegado tem quanto tempo para concluir esse inquérito? 30 dias. 30 dias para concluir esse inquérito. Pelo parágrafo 3º, ele pode requerer ao juiz a devolução? Não, porque o CPP diz que
O investigado tem que estar solto. Nesse caso, o delegado não pode fazer isso. Vai ser constrangimento legal. Mas, no prazo de 30 dias, o delegado vai e conclui esse inquérito. Ele tem 30 dias para concluir, porque o investigado está preso. Concluiu em 30 dias. Encaminhou os autos para o juiz. O juiz dá vista ao Ministério Público. Aí o Ministério Público tem que efetivar a denúncia, porque ele é o senhor da ação. Nós lemos que o inquérito tramita entre a autoridade policial e o juiz. Quando ele, pelo CPP, quando o delegado conclui o inquérito, encaminha para o juiz. Olha só. O Ministério Público, de posse desse inquérito policial, o que é que vai acontecer? Ele analisa ali e tal, mas ele ficou em dúvida. O investigado está preso preventivamente. O investigado está preso preventivamente, tá? Preventivamente. Está preso. O Ministério Público, ao final de 30 dias, recebeu os autos do inquérito. O delegado fez o relatório e fez um indiciamento de tráfico de drogas. O Ministério Público, ao analisar esses autos de inquérito, percebeu que alguma coisa não está batendo. O Ministério Público ficou assim, meio em dúvida, assim, querendo esclarecer algum ponto relevante. Quer esclarecer alguma coisa, algum ponto relevante que não está batendo ali com aquele inquérito, aquele procedimento, aquele auto em flagrante. Tem alguma dúvida que ele quer tirar? Realmente o indiciado, o investigado estava traficando mesmo? Tem alguma coisa que ele está em dúvida ali. Não está batendo. Então, o que é que o Ministério Público faz? Ele manda requisitórios. Requisitórios para a delegacia. Veja que a questão, a determinação para que o investigado esteja solto e poder pedir complementação das investigações é em relação, que nós lemos agora, ao delegado. Nós lemos isso aqui agora, né? Nós lemos isso aqui agora, que é em relação ao delegado. Quando o fato for de difícil elucidação e o indiciado estiver solto, a autoridade, essa autoridade aqui, que eu acabei de falar, é o delegado, poderá requerer ao juiz a devolução dos autos se o investigado estiver solto. Tá? Só quando ele estiver solto. Mas o investigado preso, o Ministério Público manda requisitórios para a delegacia. Aí, por conta disso, tem que soltar os investigados, porque o Ministério Público quer esclarecer alguma coisa ali. Lembrando que, no nosso Brasil, no ordenamento jurídico brasileiro, não há o arquivamento implícito. Por exemplo, são 20 investigados, um exemplo. O Ministério Público ofereceu denúncia em relação a 15. E em relação aos outros 5? O Ministério Público silenciou. Não significa dizer que houve o arquivamento implícito do inquérito policial. Não significa. Então, quer dizer que o fato do Ministério Público ter enviado requisitórios para a polícia melhorar mais, algum detalhe aqui, outro ali, que o Ministério Público entende que precisa robustecer, é um requisito para soltar 17 investigados, porque a fundamentação utilizada pelo magistrado, quando fundamentou aqui a decisão dele, né, aqui em cima, ele trouxe aqui um julgado nessa questão. Vou ler aqui para você, ó. Aqui, ó. O artigo 10 do Código de Processo Penal dispõe que o prazo para encerramento do inquérito policial nos casos de indiciado preso de 10 dias. Além disso, nos termos do parágrafo 3º, que nós acabamos de ler, no mesmo dispositivo, a devolução dos autos para outras diligências somente pode ser realizada estando o indiciado solto. Acabei de falar, esse requisito de estando o indiciado solto, gente, é se for pedido do delegado de polícia. Nesse caso da Deolane e os demais investigados, não foi um pedido da polícia, foi um requisitório do Ministério Público. Então não se aplica essa regra estando o indiciado solto. Ele pode estar preso normalmente, como acontece no Brasil. Quantos presos estão aí aguardando, né? Quantos presos estão aí no sistema prisional, estão sendo investigados? Quantos requisitórios o Ministério Público não encaminha à polícia complementar as investigações? Inúmeros requisitórios. Mesmo assim, eles estão presos. Porque uma coisa é o prazo para concluir o inquérito, gente. Outra coisa é o prazo da prisão preventiva. O que é que diz lá o artigo 313 do CPP? Depois a gente vai observar isso aqui para vocês. Eu acho que é o 313, que diz que a prisão preventiva deve ser avaliada a cada 90 dias, sob pena de constrangimento ilegal. Veja, uma coisa é você ter um inquérito correndo. Uma coisa é você ter um prazo de prisão preventiva. O indiciado está preso preventivamente. O delegado tem que concluir o inquérito em quanto tempo? 10 dias. No caso de um crime sem ser em lei especial. Na lei de drogas, se estiver preso, 30 dias.
Vamos supor um crime em qualquer outro crime, que não seja uma lei especial, 10 dias. Aí, chega 10 dias, o delegado não conclui o inquérito, ele vai responder administrativamente. Vai para abuso de autoridades ou qualquer outro tipo de entendimento que seja entendido. Mas o que é que tem a ver a prisão preventiva se, por exemplo, o investigado preencher os requisitos do 312 e 313? Agora, se quer colocar os investigados em liberdade por afirmar que não estão presentes as condições do artigo 312, que é a prova da materialidade, não há indício suficiente de autoria, aí tudo bem, mas querer determinar como foi feito a liberdade de 17 investigados por afirmar que o fato do Ministério Público ter enviado requisitórios para a delegacia, para os órgãos de investigação, para complementar as investigações, é elemento suficiente a ensejar de que o Ministério Público de que não está, né, não está provado aí a prova da materialidade, nem indício suficiente de autoria, que é elemento suficiente para colocar todos os investigados em liberdade, indiscriminadamente, ao meu sentir, prejudicando toda uma investigação séria de um ano e meio, 1 ano e 6 meses. Por quê? Porque o Ministério Público apenas enviou requisitórios pedindo complementação das investigações, que é uma coisa de praxe. Eu estou aqui, sou órgão do Ministério Público, recebo os autos do inquérito policial, tenho dúvida em algum detalhe. Por quê? Porque a investigação foi feita por um outro órgão administrativamente. Chega à minha mesa, eu vou analisar um inquérito, preciso de esclarecer algum ponto aqui, um ponto ali. Aí o fato de eu requisitar algumas diligências complementares significa constrangimento ilegal para o que está preso preventivamente, quando o requisito do preso está em liberdade, do investigado está em liberdade, é aquilo que eu acabei de mostrar para vocês. É quando essa devolução do inquérito for feita pelo delegado de polícia. Aí sim, o investigado tem que estar em liberdade, não pode estar preso. E o Código de Processo Penal diz no parágrafo 3º, que acabamos de ler, que estando o indiciado solto, aí o delegado vai e requer a devolução dos autos do inquérito. O delegado. Mas no caso do Ministério Público, aqui não fala do Ministério Público. E o artigo 46, que foi fundamentado na decisão do magistrado, ele toca aqui, traz no julgado, né, o artigo 10 e o artigo 46, né, que é o prazo para o Ministério Público ele oferecer denúncia, porque eles alegam o seguinte: o fato de ter sido devolvido os autos do inquérito ao Ministério Público vai dar dilação de prazo, e aí vai demorar mais, e vai dar constrangimento ao investigado. O artigo 46 diz o seguinte, né, que nós lemos logo de início para concluir, diz o seguinte aqui, né, no início, o artigo 46, o prazo para o oferecimento da denúncia, estando o réu preso, será de 5 dias, contado da data em que o órgão do Ministério Público recebeu os autos do inquérito, e de 15 dias, se o indiciado estiver solto ou afiançado. No último caso, se houver devolução do inquérito à autoridade policial, ou o que aconteceu agora, requisitórios para complementação, contar-se-á o prazo da data em que o órgão do Ministério Público receber novamente esses autos. Novamente esses autos. Não haveria qualquer dilação de prazo, porque o Ministério Público enviou o requisitório, não está correndo, por enquanto, o prazo para o Ministério Público fazer denúncia. Não está correndo. A polícia vai complementar essas investigações. Quando a polícia concluir que enviar para o Ministério Público, começa a contar novamente o prazo de 15 dias. Então não vai haver constrangimento. E lembrando, a prisão preventiva tem que ser reavaliada a cada 90 dias. Digamos que agora foi enviado o requisitório para a polícia. Vamos continuar as investigações. São 17, parece que são aproximadamente 22 investigados. Chegou 90 dias, a polícia ainda não concluiu as investigações. O que é que vai acontecer? O juiz que determinou a decretação da prisão preventiva vai avaliar a necessidade de manter ou não essa prisão. Aí sim, se for mantida essa prisão sem os requisitos legais, aí sim, segundo o CPP, haverá constrangimento legal. É isso. Então, quer dizer, colocou todos os investigados em liberdade simplesmente por afirmar que o Ministério Público enviou requisitórios e, por conta disso, o Ministério Público não tem convicção da prova da materialidade de suficiente de autoria, e por conta disso também o Ministério vai dilatar o prazo para o oferecimento da denúncia, e isso vai causar constrangimento aos investigados. Isso não prospera. Foi uma decisão absurda que vai de encontro aos princípios, às determinações do Código de Processo Penal, ao meu ver, trouxe um grave prejuízo às investigações.